Olá, sétimo ano, tudo bem com vocês? Eu sou Viviane Santos e esse é o meu sinal. Sejam todos bem-vindos à aula de língua portuguesa, tá certo? Como vocês estão vendo aqui hoje, estão percebendo, eu e a professora Camila estamos num formato diferente, inventamos, né? Isso, Agora para ser um diálogo. Que hoje a ideia é ser um diálogo, uma conversa, como a gente vem fazendo. E aí a gente pensou que talvez um formato das duas na frente da câmera, no mesmo é uma plano. DR? Não necessariamente. Não. A gente vai conversar sobre português, tá certo? Sobre os textos literários, né? Antes de eu apresentar a nossa intérprete, eu vou me autodescrever. Eu sou uma mulher negra, de cabelos cacheados pretos. Hoje eles estão presos, tá certo? No rabo de cavalo. Eu tenho olhos pretos, uso óculos arredondados, estou atrás de uma mesa e uso uma blusa azul, tá certo? Me acompanhando na aula de hoje, fazendo a nossa conversa, a gente tem Jéssica, a nossa intérprete de Libras. Seja muito bem-vinda, Jéssica. Ela vai tornar a aula muito mais acessível para todo mundo que está em casa. E ao meu lado, como vocês podem ver, eu tenho Camille Borba. Olá, lindezas! Como vocês estão? Espero que muito bem e ansiosos para essa aula diferente, esta roda de conversa. Eu também vou me autodescrever. Eu sou uma mulher negra, de estatura mediana, cabelos cacheados, pretos, na altura dos ombros, sim. É muito parecida, somos parecidas, sim, pessoal. Olhos pretos, um óculos arredondado. Hoje estou sentada em frente ao computador com uma blusa laranja e ansiosíssima para saber o que vocês vão achar dessa aula. Então, qualquer coisa, estou aqui no chat, podem mandar dúvidas, elogios, pitacos, o que vocês quiserem. Queixas. Tá aqui, queixas. Isso, ela já está conectada, então acessa o app do Educa Recife, faz o login com o seu número de matrícula, com sua data de nascimento e como diz um professor daqui, é só sucesso. Só sucesso. É só glória. Simbora, hoje a aula é sobre interpretação de texto, que é uma coisa que a gente vira e mexe, vai e mexe. Porque, além da gramática, a gente precisa saber como interpretar um texto de forma adequada. Porque se eu souber onde eu uso uma conjunção adversativa, não me adianta se eu não souber entender com coerência as ideias de um texto. E saber interpretar é também saber adequar esse texto a diferentes situações discursivas, fazer esse reconhecimento e também construir inferências daquilo que no texto é mais importante, quais são as outras referências que esse texto faz, né? A intertextualidade, né? Nenhum texto é o primeiro texto a ser produzido. Então, quando a gente lê um texto, independente de ser independente do autor ou independente do gênero textual, a gente está sendo sempre perpassado por outros textos que vieram antes. Então, a interpretação de texto, ela também nos ajuda a criar um sentido, a organizar o mundo, a entender como esse texto toca a cada um de nós, né? Então, para fazer isso... Ainda sobre interpretação de texto, né, professora Viviane, eu acho que a palavra é muito organizar. É você ler um texto e você conseguir perceber e organizar as informações e as referências que perpassam. A gente pode ver, por exemplo, que alguns textos eles exigem uma capacidade interpretativa um pouco maior porque fazem uso de muitas referências. E se você não tem uma referência reconhecível, se você não reconhece, às vezes você pode até não compreender completamente o texto. Mas não se engane, vocês sempre vão entender alguma coisa, tá? Não tenham medo. Quando a gente diz, leram o texto, entenderam o quê? E aí vocês nada, vocês entenderam alguma coisa. Talvez vocês não consigam organizar as ideias, talvez vocês não consigam ter compreendido o texto inteiro, mas um fragmento, alguma coisa, eu tenho certeza que a gente consegue interpretar. E na dúvida, ler de novo. Porque a releitura, ela ajuda, né, a gente, principalmente um texto maior. Às vezes, sabendo o final, você voltando, você vai pegando as outras referências ao longo do texto. Isso. E assim, nem sempre na primeira leitura que a gente faz, a gente consegue essa totalidade do texto, né? Mesmo que você tenha muitas leituras, e a gente tem muitas leituras, mas às vezes a gente precisa, uma referência aqui que eu não tinha achado. Então, é o tempo todo isso. O texto é muito surpreendente, porque ele é um projeto acabado, mas às vezes, para quem lê, ele não se finda ali na primeira leitura. Então, faça esse reesforço aí sempre que achar que for necessário, tá certo?
Primeiro, para a gente começar a nossa aula, a gente vai ler um texto de Clarice Lispector em que ela pensa sobre o futuro. E olha, Só pensar sobre o futuro é um tema muito universal, né? É um tema que perpassa a literatura, acho que desde o início dos tempos. Desde o passado. Então a gente vai fazer a leitura desse conto e depois a gente conversa sobre ele. Na verdade, a gente vai conversando sobre ele na medida em que a gente vai lendo. Futuro improvável. E curiosamente ela já começa pelo título, né? Futuro improvável. O título desse texto é assim mesmo, em letras minúsculas. E eu não quis colocar em letras maiúsculas para não alterar o texto original de Clarice, tá? Uma vez eu irei. Uma vez irei sozinha. Sem minha alma dessa vez. O espírito eu terei entregue à família e aos amigos com recomendações. Não será difícil cuidar dele, exige pouco. Às vezes se alimenta com jornais mesmo. Não será difícil levá-lo ao cinema quando se vai. Minha alma eu a deixarei, qualquer animal a abrigará. Serão férias em outra paisagem. Olhando através de qualquer janela dita da alma. Qualquer janela de olhos de gato ou de cão. Começamos assim. Começamos já com ela dizendo que uma vez eu irei. E para onde será essa partida? Para onde será? Porque quando a gente começa a ler, pelo menos para mim, dá uma ideia de uma despedida porque ela vai morrer. E um dia todos nós iremos. E aí ela vai refletir muito sobre isso, né? Tipo, um dia irei, deixarei meu espírito com recomendação. Então, se ela vai, mas ela também fica. Até porque a gente fica nas pessoas que ficam, né? A gente fica nas pessoas. Um professor nosso, inclusive, falou uma vez uma coisa muito bonita, que era... Quando morre alguém que a gente conhece, morre também com ela uma versão de nós. Uma versão de nós. E cada pessoa que nos conhece tem uma versão de diferente. Nós. Engraçado que o título já dá meio que um preâmbulo aí de como fazer essa interpretação, porque é um futuro improvável, ou seja, é um futuro que ela não tem certeza se acontecerá. Mas aí, até porque a partir do momento em que a gente se separa da alma, pode ser que a gente já não tenha mais o controle do nosso futuro. E o próprio futuro, a ideia de futuro, ele é improvável, porque a gente pode planejar o futuro, não importa da maneira que seja, mas ele vai sempre ter um quê de improbabilidade, de inevitabilidade, né? Isso. É porque a gente está vivendo, né? O futuro é o que a gente anseia, é o que a gente espera. É por São nossas esperanças. As nossas esperanças estão. E às vezes até o nosso pensamento, né? Quando a gente está muito no futuro, a gente tem uma ansiedade, a gente tem uma... Pois é, ansiedade é justamente um excesso de futuro. Exatamente. E é um futuro incontrolável, porque ele ainda não existe. Então a gente ainda está moldando e já quer controlar um futuro que a gente sequer tem ideia se vai acontecer ou não. E eu acho que isso é uma angústia humana. E Clarice vai, como sempre, né, refletir muito bem sobre isso, né? Demais. Tu coloca o texto grandão. Obrigada. Ó, eu acho uma parte legal, na verdade, várias partes, né? Quando ela fala que a alma se alimenta dos jornais mesmo, ou seja, se alimenta do dia a dia, daquilo que é produzido, que nos é, na verdade, banal, mas não necessariamente banal, que é o prosaico, né? O diário, o rotineiro. E aí não será difícil levá-lo ao cinema, ou seja, o espírito. Ela vai abandonar esse espírito, mas ela gosta muito do cinema, então ela acha que quem ficará com o espírito dela, né, com a companhia dela, que já não é corpórea, levará para passear, fará as mesmas coisas que ela faz enquanto ela habita esse corpo, né? Minha alma eu a deixarei, qualquer animal a abrigará. Então, assim, já não há dificuldade em manutenção da companhia dessa alma, enquanto que o corpo precisa de vários subsídios para que ele se mantenha. Então, assim, eu tenho um corpo físico, pode voltar pra gente. Eu tenho eu tenho um corpo físico, daqui a pouco o Cleitinho arrancou meu pescoço. Eu tenho um corpo físico, então eu preciso de alimentação, eu preciso de lazer, eu preciso de teto, né? Então, todas esses elementos, essas demandas, que são direitos universais, inclusive, a gente precisa para a manutenção da nossa saúde. E aí, na verdade, pronto, ó, veja só, relendo novamente, ó, isso foi até um excesso, né? Relendo o texto, a gente pode pensar que ela morre, mas a gente pode pensar também que ela só abandona o espírito. Isso. E aí, o que resta de nós se a gente abandona o espírito, se a gente parte? Se há essa partição entre corpo e espírito. É uma desesperança, né? Quando você já não... Acho que talvez o eu lírico aí o narrador tenha uma certa dificuldade em coexistir.
E aí ele quis se dissociar, talvez para sentir menos dor ao longo da vida, talvez para se livrar de algo. Encontrei isso na internet sobre se ele social não. Foi, sei lá. E aí talvez ele queira se dissociar dessa demanda de dor. E Não, aí a às forma de vezes, fazer isso é livrar o Anular, espírito do sim. corpo, É. Seja porque a dor quem sente é o espírito ou porque a dor quem sente é o corpo. A gente não sabe, não fica muito claro. E aí, essa partição entre alma e corpo me lembra muito aquele poema Esmalha, que ele conta que ela enlouquece quando Esmalha Cruz de Souza. enlouqueceu, Cruz pôs-se de na Souza. torre a Tá sonhar, tentando e lembrar ela o autor. ele vai contando a história de Esmalha, que queria o céu, e aí no final do conto ela se joga, então, e a sua alma sobe ao céu e seu corpo ao mar, que era justamente as duas coisas que ela queria. Então houve essa partição, né? Essa partição, de né? alma e corpo. Eu acho que durante toda a história da humanidade há muito diálogo e muito questionamento sobre o que compõe E qual é a nossa vida. é a essência, a alma ou o corpo? Ou o corpo. E aí, pessoal, os dois juntos, sétimo ano. Os dois juntos, os dois separados. Sétimo ano, estou aqui no chat esperando vocês. Vamos- Digam o que vocês acham. Vamos continuar, continuar a leitura. Ó. De tigre, eu preferiria. Meu corpo, esse serei obrigada a levar. Mas dir-lhe-ei antes. Vem comigo, como numa valise. Segue-me como um cão. Não é a violência que eu procuro, mas uma força ainda não classificada, mas que nem por isso deixará de existir no mínimo silêncio que se locomove. Nesse instante, há muito que o sangue já terá desaparecido. Não sei como explicar que sem alma, sem espírito e um corpo morto, serei ainda eu, horrivelmente esperta. A gente não sabe nem por onde começa. A gente não sabe, né? Por onde começa. Nem- Clarice, ela tem esse poder de desconcertar com as palavras. Percebam que todas as imagens que ela vai construindo, ela faz de uma maneira muito poética. Embora seja uma prosa, né? A gente tá falando de um texto em prosa. Mas ela vai construindo imagens e veja, aqui a gente também precisa perceber o pacto ficcional, né? A gente precisa entender que é uma narrativa metafórica. Ela não está falando literalmente em perder o corpo. E, veja, um corpo que separa da alma não é algo que seja factível na realidade, né? Não dá pra acontecer, Mas né? ela E continuar existindo. Isso, mas ela reflete sobre isso. E se eu dividir? E meu corpo vai perder o sangue, vai perder... E se uma alma perdida e um corpo morto e eu continuar esperta? Porque ela continua o quê? Consciente. A consciência permanece. E aí, às vezes, a gente pode usar esse texto para refletir. Se o corpo parte e a alma parte, a consciência Fica permanece. com quem? Isso. Fica com que parte, né? Fica com que parte? Eu tô entendendo que fica com os dois. Porque, veja, ela tá continuando pensando, e aí, assim, ela, inclusive, sente com pesar que o corpo continue com ela, né? Então, o corpo, com certeza, continua com uma consciência. Mas a alma também gosta de se divertir. Também gosta da companhia de outros seres vivos. Também pode ser abrigada, até por animais. Então, assim, eu não sei se existe uma consciência exatamente na alma, mas existe uma vida, Sim. né, uma experiência, pelo menos, que pode ser desenvolvida ali só com o espírito e não necessariamente com a dependência do corpo, né? Nessa passagem tem uns trechos muito interessantes. Eu acho que ela primeiro lamenta que será obrigada a levar o corpo, e isso é muito forte, né? Porque talvez ela não consiga mais lidar com ele tão bem. E tem uma parte que ela vai falando que o corpo a acompanha como uma valise, né? Como um objeto que não consegue desgrudar, como um cão. O cão é aquele animal companheiro, muito fiel, né? muito É aquele fiel. imaginário da fidelidade extrema. Exatamente. Quem nunca, né, teve um cãozinho aí que lhe segue para qualquer lugar, que dá afeto, né, e que gosta de receber afeto também. Então, é um corpo muito companheiro da mente, né, dessa mente. E ela tem um trecho muito interessante que fala: não é a violência que eu procuro, mas uma força ainda não classificada, mas que nem por isso deixará de existir no mínimo silêncio que se locomove. É um deleite, né, minha gente? É isso que a gente fala quando a gente fala em linguagem conotativa, em um uso metafórico da linguagem, em um engenho criativo, essa criação de imagens. Observe, ela diz: o que eu anseio não tem nome, né? Mas não é porque não tem nome que eu não conseguirei descrever, que eu não conseguirei dizer o que é. Exatamente. Claro que a gente pode refletir sobre os limites da linguagem, né? Como descrever algo que a gente não tem uma palavra para isso.
E a É gente vai difícil. fazendo exatamente esse uso metafórico, que seria o uso engenhoso da linguagem. Quando ela fala assim, o que eu desejo é uma força, mas não é violência. É uma força, talvez, que separa essa minha condição entre o espírito e o corpo. Mas, ao fazer isso, eu não caracterizo isso como um ato violento. Porque eu quero. E se eu, assim, eu faço de vontade, ela não é violência. Ela só é energia. Isso. Ela só é capacidade. Ímpeto, capacidade, Isso. motivação, né? Já pensar assim, tá vendo? Vamos continuar, ver se a gente tira mais alguma coisa desse texto. Ó, nesse instante, há muito em que o sangue já terá desaparecido. Então, assim, ela faz ainda a separação, né? O que porta o sangue é O corpo. evidentemente, o corpo. Não sei como explicar que sem alma, sem espírito e um corpo morto, eu ainda continuo. Não. Serei eu E ainda veja, horrivelmente horrivelmente esperta, quase como um fardo, como se a ciência, a consciência fosse um fardo. atenta, né? E aí a gente pode se perguntar também se um corpo sem o espírito, né? Pra Clarice, ou pro texto, ou pra vocês mesmos. Se ele continua sendo eu, Isso. né? Se quando eu faço essa separação, né? Profundo, bastante profundo. Vamos continuar, que o texto continua, ó. Na verdade, o texto não continua, aqui são as inferências que eu fiz. Ó, o narrador fala em partir. Partir para um futuro distante, sem a alma que habita o seu corpo. Contudo, não é porque ele abre mão da presença da alma ou do espírito que a narradora deixa de ser quem ela é. Justamente. Exatamente. Ela existe nessas duas esferas. E na consciência, que é algo que parece que é o que permanece mesmo, né? Ela abandona o espírito, o corpo está morto, mas a consciência de si, ela continua terrivelmente esperta. É como, inclusive, se ela fosse a consciência, né? Isso. Né? É claro, é como se a essência de si fosse a consciência. E isso é um tema que os filósofos essencialistas passaram E a gente pode passar horas também. anos, debate. séculos discutindo. milênios. Pô, de onde vem a essência? O que nos torna humanos? O que nos faz sermos quem somos? São questionamentos universais. E aí a literatura, ela funciona muito para isso, para colocar a gente nesse lugar desconfortável de reflexão também. Também, inclusive. Vamos pensar mais um pouco sobre o texto de Clarice. Na verdade, a gente pensou um bocado, né? O que a gente tiver pensado que for repetido, a gente vai passar. Falar tá? mais, porque é isso. Falar mais. A urgência do futuro, minha gente, ó. Nesse texto, a gente também consegue perceber que é uma ansiedade, né? De se viver o que vem depois. Quando devíamos aproveitar o que temos hoje, enquanto na presença de pessoas que nos cercam. E isso fica um pouquinho evidente quando a gente pensa na posição do espírito, né? Porque enquanto ela sai aí desbravando o mundo com o corpo, né? Ela não, né? O narrador, o eu lírico, a gente está presumindo que seja um eu lírico Muito feminino, feminino. né? Mas quando esse corpo sai para viver outras experiências, para desbravar o mundo à sua maneira, o espírito fica, né? E aí ele acaba sendo aquela vida, não sei se dá para chamar de outra uma esfera, Uma falta parte, de uma parte palavra, é boa, né? Pronto, uma parte, O espírito acaba sendo aquela parte que aproveita a companhia das pessoas que habitavam a vida dela. Então você tem os animais, você tem as pessoas que eram as amigas dela, Os hábitos que ela cultivava, né? ir ao Ir ao cinema, comer notícias. comer notícias, etc. Então um limite ali para a ansiedade. Eu vou vivenciar essa minha ansiedade nesse futuro, mas eu também deixo parte de mim aqui no presente para que ele aproveite essa companhia e aproveite a minha própria rotina. Professora Viviane, me veio aqui agora um questionamento. Como Diga. será que seria? Como será que seria ótimo, né? Como será que Se seria? pudéssemos separar corpo e espírito, se a gente pudesse deixar o corpo no automático e viver em espírito, tudo o que a gente já imaginou viver. Tem uns desenhos sobre isso de fantasminha. É. Provavelmente a gente chegaria no estúdio mais rápido. Não, mas aí seria o corpo que viria trabalhar. O meu espírito estaria... A gente precisa fazer um desenho sobre isso, quem sabe, uma animação. Mas assim, como seria viver conto. essa vida partida? Que eu acho que é também uma proposta do conto, da crônica. É um entendi. conto, né? Seria talvez uma proposta do conto. Como viver separado, como dividir O que corpo faríamos, e espírito. né, O que de diferente. faríamos? O que faríamos igual? Como viveríamos? Será que a gente viveria a mesma vida com sensibilidades diferentes, né? Porque um é matéria e outro espírito? Ou a gente viveria duas vidas completamente diferentes numa mesma existência?
Provavelmente diferente, porque as experiências são diferentes, né? Mas seria incrível. Seria incrível, seria viver 2 vidas em uma. Em uma. É. E a gente pode viver Compacto. várias vidas em uma como? Lendo. Voltando aqui, olha, eu separei vários trechos que, na verdade, a gente já começou a falar sobre ele. Uma vez irei sozinha, sem minha alma dessa vez, o espírito eu terei entregue à família e aos amigos com recomendações. Eu acho amo. maravilhoso essa parte com recomendações. Normalmente, quando se pensa na morte, compõe-se a ideia de que a alma viaja enquanto o corpo fica, e Clarice compõe um cenário oposto a essa ideia. Isso é interessante também, né? O que vai é o corpo, mas o espírito fica com a família. É engraçado que ela meio que deixa recomendações de como lidar com esse espírito para a família, né? Então ela não simplesmente o abandona ao Deus dará. Isso. Ela deixa a família ciente, os amigos cientes de como receber esse espírito e do que ela gosta de fazer, de como lidar com ele. Ela deixa tutores, né? Deixa tutores. É quando você viaja, que você tem um gato, aí você viaja, você diz, vem aqui, cuida do meu gato. Só que no caso, eu vou embora, vou deixar aqui meu espírito. Olha, ela gosta de cinema, segundas e quartas, notícias, todo dia de manhã, um Isso. cafunézinho e Café. cama cedo. Exatamente. É como se ela fizesse essa partição mesmo e ela se dá, ela se entrega. Se Um presente quase, né? Se você pensar que o espírito é parte essencial de nós, quando ela deixa o espírito na guarda de alguém, ela se entrega. É um presente. E é também um senso de responsabilidade. Porque ela poderia ter abandonado esse espírito. Ela poderia ter deixado com ninguém, inclusive. Mas não, ela teve toda uma responsabilidade com si própria. De não abandonar-se. Né? Não abandonar parte de si. Então ela teve muita De responsabilidade. partir, mas não abandonar. São coisas diferentes. São coisas distintas. Vamos continuar aqui. Voltou. Não, outro trecho que eu separei, e a gente vai pensando sobre ele. Não será difícil levá-lo ao cinema. Quando se vai, minha alma eu a deixarei, qualquer animal a abrigará. Serão férias em outra paisagem. Olha só, É muito bonito isso. Olhando Serão férias através. em outra paisagem. não é? Olhando através de qualquer janela dita da alma, qualquer janela de olhos de gato ou de cão. A gente pensa muito, inclusive tem gente que diz que pelos olhos. A gente vê a alma, né? Olha, eu escrevi exatamente o que eu falei agora. Ela abre mão de cuidar da alma, mas tranquiliza-se em saber que qualquer pessoa, ou até mesmo um animal, poderia cuidar. E assim qualquer um poderia olhar por sua janela, né? Saber um Professora pouco sobre ela. Viviane, imagina se nós pudéssemos separar espírito e corpo. E se nós pudéssemos fazer, tipo, possuir outros corpos? Tá bom, Camila. Fazer, não, sério, não, experimento. veja só. Não, sério, eu fiquei agora pensando, porque veja, quando ela fala que são férias de outra paisagem, ó, Jana tá rindo de mim. Férias de outra paisagem, a gente pode pensar que as paisagens podem ser outros corpos. Podem ser outras vivências, outras experiências. Não são paisagens, tipo, Paisagens, mas sem físicas, né, que a vivências. gente chama em geografia. A gente deveria criar, escrever um conto aí de ficção científica sobre isso. Vou aqui pensar. Olha só, Clarice, veja quanta coisa a gente tá tirando de 2 trechos curtos. E eu acho que não é nem o texto inteiro que eu saí cortando pra poder, né, não ficar tão extenso. Então, talvez o texto inteiro tá disponível na Árvore do Livro também. Vai lá na Árvore do Livro, você tem acesso, sendo aluno da nossa rede, com o seu número de matrícula, né, e com uma senha também. Eu acho que você precisa de senha. De qualquer coisa, tem sempre os QR Codes aqui nas nossas aulas, vai nas aulas anteriores, que em algum momento eles aparecem. Uma coisa interessante, que também, é sobre essa janela da alma, né? Que muita gente, inclusive acho que tem um ditado que fala que os olhos são a janela da alma, Sim. coisa semelhante, né? De que a gente consegue acessar o nosso interior e as nossas dúvidas mais extraordinárias, olhando, inclusive, a confiabilidade, né? A gente costuma ou não confiar em alguém quando a gente olha e conversa com ele olhando nos olhos, né? E literariamente, os olhos são muito simbólicos, como realmente são símbolos, né, arquétipos dentro da literatura de janelas da alma ou do caráter. Se a gente lembrar, por exemplo, que em Dom Casmurro, Capitu é sempre descrita como uma cigana de olhos oblíquos Dissimulada. e dissimulados, ou olhos grandes de ressaca. Então, muito do que a gente sabe sobre Capitu, sobre a personagem na narrativa, deriva Dos da olhos. percepção dos olhos. E é como se eles não conseguissem esconder a sua própria verdade, né? Por mais que eu minta, por mais que eu crie situações, é como se ao olhar nos meus olhos e me encarar, você encara a minha verdade.
Então você vai encarar, inclusive, se eu mentir. Né? Se eu for uma pessoa diferente daquilo que eu estou dizendo. Então, quando a gente olha a janela da alma do espírito de Clarice nesse conto, a gente está descobrindo tudo que nela há. Muito bonito isso. Né? Tudo que nela há. Tudo que nela há. Lindo. Continuando, outro trecho do conto, que a gente tá, acho que já acabando, né? Daqui a um instante passou, tá vendo? Não é a violência que eu procuro. E esse texto a gente já debateu, né? Mas uma força ainda não classificada, mas que nem por isso deixará de existir, no mínimo silêncio que se locomove. E continuo dizendo que esse trecho é uma das coisas mais bonitas que eu já vi. E eu coloquei exatamente o que tu tinha falado, ó, uma força ímpeto, né? Impulsiva, que faz com que ela tome decisões. E que não é violência, porque às vezes as partidas... Tava tentando ler quando estiver silenciada e quieta. E quieta. E não ser violência é interessante, porque às vezes a gente associa partidas, despedidas, até mortes e tal, como atos violentos. E às vezes são. Mas aqui ela mostra uma tranquilidade. Eu quero uma força que não é violência, uma força que eu não sei dizer o nome. Talvez seja algo que ela sequer já tenha vivido. Seja um anseio... Eu acho que ninguém viveu isso. Então, talvez o título venha, inclusive, daí. Um futuro improvável, que é uma força improvável, uma força desconhecida. É uma força, mas que ela busca. Então, veja como o anseio, como o desejo e os sonhos também nos guiam. Isso. Porque é algo que eu não tenho um nome, eu não sei descrever, mas eu sei que ele anda no silêncio. Ele usa o silêncio para se locomover. Ele vai preencher aquilo ali. Eu espero, eu anseio algo que eu não sei o nome. E quantas vezes a gente se depara com sensações, sentimentos que a gente não sabe exatamente como nomear, né? Até porque vocês são pequenininhos, né? Ainda estão aí, tem muita coisa para aprender ainda. Tem muitas esferas da existência ainda, né? Vão aprender muitas emoções, muita inteligência emocional. Sim. A gente aprende a lidar com a alegria, a gente aprende a lidar com a tristeza. Com a frustração, com a felicidade. Quando recebe uma nota baixa, por exemplo, a gente tem que lidar com a frustração. Nossa, gente, eu era o aluno que chorava. Já acabou nosso tempo. Absurdamente. Jonas está mandando a gente embora. Já que ele está fazendo isso, a gente precisa ir. Então, a nossa aula acaba por aqui. Professora Camille, quer dizer alguma coisa? Queria dizer sim. Espero que vocês tenham gostado bastante dessa aula e que vocês consigam observar o texto como algo mais do que uma obrigação ou mero entretenimento, mas como um caminho para reflexões possíveis. Porque na literatura a gente consegue refletir o ser no mundo. Isso é muito interessante. Professora Viviane, obrigada pelo convite. Adorei este formato aqui, ó. Telejornal. Olha, vamos embora que senão o professor de matemática acaba com a gente. Ó, a aula tá acabando. Você pode deixar seu comentário lá no YouTube, minha gente. E um cheiro. Muito obrigada. Obrigada, Jéssica. E até a próxima.